Olá, boa tarde, tudo bem? Desculpe incomodar o seu domingo, mas você teria um minuto para ouvir a palavra do nosso Salvador, John Frum? Como assim você não conhece a história do Deus das caixas, do Salvador John Frum? Pois então você vai passar a conhecer agora. Essa é uma das histórias mais curiosas e inusitadas que eu já ouvi sobre a temática religiosa, que eu estou te trazendo hoje de bandeja. Então, se você não tiver um minuto, tenha 10 para ouvir a história do nosso Salvador John Frum. Tudo começou na Segunda Guerra Mundial, entre 38 e 45, quando os Estados Unidos entraram na guerra por causa do ataque de Pearl Harbor em 41. Então essa história se passa entre 41 e 45, conhecida como a Guerra do Pacífico, Estados Unidos versus Japão. O que acontece? O Oceano Pacífico praticamente não tem continente, são muitas ilhas, tem mais de 17 mil ilhas no Oceano Pacífico. E muitas delas, principalmente na Oceania, ali no norte da Austrália, região da Indonésia, muitas ilhas foram ocupadas pelo exército americano como pontos estratégicos para combater os japoneses. Nós estamos falando dos anos 40. Então existiam tribos naquelas ilhas que nunca tinham visto o homem branco até então. Então foi um choque cultural sensacional. E como diria Arthur Clarke, qualquer tecnologia avançada bastante é indistinguível de magia. O que eu quero dizer com isso? Quando os soldados trouxeram armamentos, estruturas, torres de controle, para os aborígenes aquilo era místico. É que nem você pegar o iPhone, viajar no tempo 500 anos atrás e mostrar para alguém. Aquilo é bruxaria, né? Sei lá, 50 anos atrás já seria bruxaria, acho que o iPhone. Aquelas tribos ficaram muito intrigadas com aqueles instrumentos, com aquele maquinário que os soldados trouxeram. E não só isso. Para aquela tribo, para aquela sociedade, qualquer coisa que você possua, qualquer objeto que você possua, ele deve ser construído. Você tem um arco e flecha, você fabrica esse arco e flecha. Você faz uma oca, você fabrica a oca, você presencia a fabricação da oca. E já aquela tribo engraçada alienígena ali de homem branco com farda estranha, as coisas caíam dos céus. Tudo vinha dos céus. Qualquer coisa que eles precisassem via através das cargas dos aviões que soltavam para eles, que tinham todos os suprimentos necessários para a sobrevivência e para o combatente. Então você tinha medicamentos, você tinha suprimentos, alimentos, armamento, tinha tudo isso. Tudo necessário para você sobreviver e ser feliz. Imagina aqueles pássaros gigantes passando e do nada cagando aquelas caixas, caindo. E aquilo era algo milagroso. Aquilo era você presenciar o mar se abrindo. Eles estavam presenciando um fenômeno milagroso diante dos olhos deles. E tudo que os aborígenes suavam muito para conseguir, gastavam tempo e energia de sobrevivência para conseguir, aquela tribo do lado caía de mão beijada no colinho deles através de caixas. Então eles foram associando as coisas que eles viam dos soldados ao olhar da cultura deles. E aí o que aconteceu? A guerra acabou. A guerra acabou, beleza, valeu, gente, tchau, fui. Os soldados foram embora da ilha e 20 anos se passaram. E essas ilhas nunca foram muito exploradas até então. Até que nos anos 60, um naturalista chamado David Attenborough, ele era britânico da BBC, ele fazia documentários. E ele, pela primeira vez, ele viu uma ave do paraíso, lá direto da Papua Nova Guiné, empalhada diante dele. Na Inglaterra, aqueles corvos pretos, né? Uma ave do paraíso aparece diante dele. E ele ficou deslumbrado. Ele falou, eu preciso fazer um documentário sobre as aves da Papua Nova Guiné. E ele viajou com uma equipe para documentar essas aves. E ele começou a viajar entre aquelas ilhas ali da Indonésia, para pesquisando as aves e tudo mais. E aí, curiosamente, uma coisa chamou mais a atenção dele que as aves. Porque 20 anos depois, os costumes do homem branco, os costumes dos soldados americanos, virou uma religião para as tribos que moravam naquelas ilhas. Vocês estão entendendo o que é isso? Nós estamos presenciando um Gênesis. Pela primeira vez, nós estamos presenciando o começo de uma religião. A gente não está ouvindo falar, não, 2000 anos um cara nasceu. Não, estamos vendo num aquário, olhando de cima. Bota Adão, bota Eva, e você está que nem Deus assistindo ali, depois você quebra o aquário, fica puto. Faz o que você quiser. No caso, Deus, ele enjoou dos hamsters, né? Mas saiam da minha propriedade. E depois inundou, né? Mas eu amo vocês. O que me cativa muito nessa história é pela primeira vez a gente presencia uma religião nascendo e crescendo. Olha que legal isso. E a gente vendo de cima. Ele achou tão interessante, tão intrigante isso, o David Attenborough. Ele escreveu um livro dessa viagem que ele fez, falando sobre as aves do paraíso e falando também da experiência que ele teve com essas tribos. Porque ele foi um dos primeiros do Ocidente a presenciar essa nova religião nascendo. Isso está documentado no livro Quest in Paradise.
Ele cita no livro o Deus das Cargas, mas a carga são caixas. Eu acho que Deus das caixas fica mais suave de falar, melhor de falar. Eu estou aqui implementando o termo Deus das caixas, em vez de Deus das cargas, ok? Que caixas é mais... Né? Caixas. Das caixas. São Paulo é caixas. Deus das caixas. Cabo Daciolo não curtiu isso. E por que essa tribo acolheu o Deus das caixas tão bem e descartou os seus deuses antigos? Porque, claro, eles vinham a porcaria das caixas caírem. Olha, eu não queria dizer nada não, mas a gente tá aqui cultuando nosso Deus, mas o Deus dele tá caindo em caixa lá. Tá caindo em caixa lá. Eu vou começar a cultuar aquele Deus. Eu vou sim. Se um dia você que está assistindo esse vídeo já se sentiu trocado em relacionamento, já se sentiu descartado ou descartada, foi mais ou menos como os deuses desses aborígenes se sentiram. Eu não quero dizer nada não, mas o Deus deles está funcionando melhor que o nosso. Olha, caiu mais uma. Eu acho que o Deus cristão compreende muito esses deuses antigos, porque eles trocaram os seus deuses antigos da mesma maneira que os hebreus trocaram Deus para o bezerro dourado. No vídeo do bezerro dourado que eu falei, foi o último vídeo que eu fiz, vou botar o link aqui embaixo. E eles se abdicaram dos seus deuses para abraçar o verdadeiro Deus, o Deus das caixas. Foi identificado várias ilhas, não era uma ilha, várias ilhas ali na Indonésia que cultuavam o Deus das caixas. A mensagem vai se espalhando, a profecia vai se espalhando. E em uma ilha dessas, porque as histórias vão ficando um pouco diferentes, religiões são assim, quanto mais cresce, mais diferente e ramificadas vão ficando. Em uma dessas ilhas que ele visitou, uma ilha chamada Taná, não sei se é Tana ou Taná, eles já tinham um salvador, o enviado do Deus das caixas, o John From. Não era Jesus, não era Maomé, era John From, o escolhido, o enviado por Deus. Segundo eles, John From foi um cara que conviveu com eles, habitou com eles na época lá dos anos 40, na Segunda Guerra Mundial, e partiu. Partiu deixando o seu povo, mas prometeu voltar. E quando, é uma profecia, e quando ele voltasse, assim como a gente está esperando a volta de Jesus, eles estão esperando a volta de John From. Vamos ver quem vai chegar primeiro, Jesus e John From lá. Façam suas apostas. Vamos lá, John From vai voltar, Jesus vai voltar, Maomé vai voltar, façam suas apostas. Quando ele voltasse, ele voltaria com caixas e caixas abundantes para sanar todos os seus problemas e necessidades. Aquelas caixas para aquelas tribos era como trazer a pessoa amada, entende? A caixa, a pessoa amada, tudo ali, seus sonhos, seus desejos, tudo que você mais ama vai estar naquelas caixas. E eles tinham uma data da volta de John From, dia 15 de fevereiro. Todo dia 15 de fevereiro, eles fazem uma pista de pouso improvisada, eles constroem uma torre de comando de bambu e eles ficam falando por radinhos que não funcionam para iluminar o caminho do John From chegar até eles. Há 20 anos eles fazem esse ritual todo dia 15 de fevereiro. E aí levaram David Attenborough, acho legal falar assim, Attenborough. Levaram David Attenborough para o sacerdote da alta hierarquia da tribo, que ele tinha um radinho que não funcionava e ele dizia se comunicar com o Deus das caixas. Ele era a ponte, assim como o Papa para o cristianismo, ele era a ponte, a pessoa mais próxima de Deus. E ele se comunicava e ficava em transe com aquele rádio e dava a mensagem para o seu povo. E o David Attenborough resolveu conversar com ele e ele perguntou assim, vem cá, me responde uma coisa. Há 20 anos vocês aguardam todo dia 15 de fevereiro a volta do Messias, a volta do escolhido, que é o John From, porque ele prometeu voltar e salvar a humanidade. Nesses 20 anos que ele não voltou e frustrando as pessoas, nesses 20 anos, vocês não acham que talvez ele nunca volte? E a resposta do sacerdote foi sensacional. O sacerdote chegou e falou assim, vocês não estão esperando 2000 anos o de vocês voltarem? Eu ainda posso esperar mais 20 pelo meu. Cara, bota um óculos Thug Life nesse sacerdote, ele mudou muito. Porque assim, é cada um com o seu. Cada um com o seu Messias, cada um com a sua fé, cada um com a sua religião. E aí você se pergunta, mas por que John From? Ele deve ter existido, esse John, que foi um soldado que ou foi muito bacana com os aborígenes, e aí galera, beleza? Vou passar na sua casa amanhã, hein? E aí, fala, seu Zé, como é que você tá? Olha, vai ter caixinha amanhã, hein? Opa, trago aqui pra você. Ou era um cara bacana, legal, e quando a guerra acabou ele foi embora, e prometeu, vou voltar, claro que eu vou voltar. Opa, muita caixa, caixa pra caramba, hein? Baixa esse arco e flecha, muita caixa, valeu, gente. Ou era um cara zoeira mesmo, sabe? Um cara zoeira que eu sou
o escolhido, né? Ou era um cara zoeira, não se sabe. Mas, a princípio, tudo indica que foi um soldado que se chamava John, mas por que from? Quando você vai tentar se comunicar, I'm John from America, I'm John from America. E aí ficou o nome dele de John From. E aí você tem uma religião construída. Você tem o Deus das caixas, você tem o Messias John From, você tem pessoas que abraçam a causa, rezam por isso, tem data de celebrar, tem data de ritual, tem monumento. Não tem como você chegar lá e falar para eles, galera, isso é uma mentira, isso não existe, isso que vocês acreditam não é verdade. Porque você vai estar desrespeitando a crença deles. É uma crença já construída, já passada em geração. Não tem como mais mudar isso. É você aceitar, da mesma maneira que a gente aceita todas as religiões. Cada uma tem a sua história, cada uma tem o seu começo. Religião é fé, não é evidência. Então, isso faz com que John From e Thor, para não ser mais polêmico, estejam no mesmo patamar. Entende? Porque é fé, é acreditar. Eu acredito que essa caneta criou o mundo. Quem é você para me contrariar? Eu acredito. Ponto. É isso. As religiões evoluem. E a religião do John From está evoluindo também. Nos anos 70, o príncipe britânico Philip, ele resolveu visitar a região da Indonésia. E em uma ilha específica, eles resolveram, por cargas d'água, não me pergunte por quê, trocar o John From para o príncipe Philip. Exatamente. Eles passaram a guardar retratos do príncipe Philip como salvador. Não era mais Jesus, não era Maomé, não era John From, era o príncipe Philip. Nós temos imagens deles com quadros do príncipe Philip. Essas tribos, elas fazem a mesma marcha que os soldados faziam, só que representando um ritual, uma dança, e não algo militar. Então você vê a cultura da Inglaterra, a cultura dos Estados Unidos interferindo na cultura dessas tribos ao ponto de virar uma religião. E quando os aviões passam, eles veem os aviões passando, eles geralmente erguem a foto do príncipe Philip para ver se o príncipe Philip olha por eles. Então hoje em dia deve ser uma coisa muito estranha, porque a quantidade de aviões dos anos 70 para cá aumentou consideravelmente. Então vou botar um vídeo que eu fiz com o Pirula, uma rapidinha para vocês verem como é que deve ser hoje lá naquela ilha. Passa avião para lá e diz, oh, príncipe Philip! Sim, exatamente. Eu já tinha feito um vídeo sobre o Deus das Caixas, mas no canal Blablologia, no quadro Curiosity que eu tenho com o Pirula. Nem todo mundo conhece, nem todo mundo assiste esse canal, e na época nossos recursos eram mais precários, e eu quis resolver gravar novamente esse assunto aqui para vocês, para o meu canal, que eu acho bem interessante, que é uma das melhores histórias sobre religiões que eu já ouvi falar. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por você não ter tido só um minuto para ouvir a palavra do John From, mas você ficou esse tempo inteiro ouvindo a palavra. Isso faz com que o Deus das Caixas fique muito, mas muito feliz. Muito obrigado por ouvir a palavra. Eu estou aqui ajudando a propagar a palavra dele, e fique com Deus. Bom domingo. Desculpa ter interrompido. I'm John from America. Oh, vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Caixas! Caixas! Caixas!